nós vamos ver o que significa isso, relações intersentenciais, nós vamos estudar o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta, e depois nós vamos também estudar nessa aula os conectivos lógicos. A base para esses estudos é o meu livro de Lógica Simbólica, Estudos de Lógica Simbólica, que vocês vão encontrar pela letra capital. Depois eu vou deixar também um link aqui no vídeo, onde vocês vão poder achar esse livro e, se possível, vocês adquiram o livro para acompanhar de maneira mais sólida esses nossos estudos. Nós vamos começar com o cálculo das proposições. Depois, nas próximas aulas, nós vamos para o cálculo dos predicados. Então, o cálculo das proposições é uma avaliação que se faz da validade de argumentos, tentando determinar essa validade a partir da relação entre sentenças. É por isso que eu também vou chamar esse cálculo das proposições de relações intersentenciais, de cálculo das relações intersentenciais. Então, nós vamos ver o que significa isso, relações intersentenciais, nós vamos estudar o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta, e depois nós vamos também estudar nessa aula os conectivos lógicos. Comecemos então. O que são relações intersentenciais? Então, pessoal, relações intersentenciais são as relações que se estabelecem entre proposições simples. E essas relações entre proposições simples, elas geram uma proposição composta. Por exemplo, proposições simples são proposições do tipo João é filósofo ou Maria é cientista. Proposições compostas são, então, proposições que juntam, que amalgamam proposições simples, do tipo João é filósofo e Maria é cientista. Aqui são duas proposições simples, né? João é filósofo, uma proposição simples, depois Maria é cientista, unida por uma partícula, uma preposição nesse caso, que é o i. Então, João é filósofo e Maria é cientista. Ou proposição do tipo João é filósofo ou Maria é cientista. Ou proposição do tipo se João é filósofo, Maria é cientista. E ainda João é filósofo se somente se Maria é cientista. E aqui também vai aparecer os 4 tipos de proposições básicas. Então, os símbolos das operações. O símbolo de negação, nós vamos utilizar esses 2 símbolos aí. É um tiozinho ou esse outro sinal que vocês podem ver aí. Vocês veem aí no slide. A leitura desse primeiro sinal significa não. A conjunção com esses 3 sinais aí que vocês veem no slide, a leitura é um i. A disjunção inclusiva é esse vzinho aí, a leitura é um ou. A disjunção exclusiva é esse w, é um duplo v, né? Um double v. Então, vocês estão vendo um w, então a leitura é também ou, só que aí essa disjunção é diferente da anterior, porque essa disjunção aqui, esse ou, que é apresentado pelo w, vai ser exclusiva. Depois nós temos também a operação condicional, a leitura é se, então, e depois a operação bicondicional, cuja leitura é se e somente se. Então depois vocês parem esse vídeo e deem uma olhadinha em cada uma dessas operações aqui, dos símbolos na leitura correspondente. Isso aqui é uma coisa básica, vocês têm que aprender isso aqui para ir adiante. Vejam aí, proposições compostas. Bem, a proposição composta ela é formada de 2 proposições simples, como eu já disse, e essas proposições simples elas são unidas por um conectivo. Esse conectivo pode ser uma conjunção, é o i, uma disjunção, que é o ou, uma condicional, se, então, a leitura é essa, e uma bicondicional, que nós lemos se, somente se. Vejam aí essas proposições. João é filósofo. Se nós representarmos essa proposição João é filósofo por um F, ou uma letra qualquer, F aí porque filósofo é o conceito que é aplicado ao sujeito, né, que seria João. Então, por causa disso, eu coloco um F aí, mas poderia ser qualquer uma letra. Maria é cientista, por exemplo, se nós representássemos essa sentença, esse juízo, essa proposição por C, se nós tivéssemos João é filósofo e Maria é cientista, a representação seria essa aí, com esse pontinho, ou com qualquer um dos 3 símbolos que nós vamos utilizar para indicar a conjunção. João é filósofo ou Maria é cientista, esse Vzinho aí, esse ou, como vocês podem ver aí. Então, F, João é filósofo, Maria é cientista C, e o Vzinho indica o ou. Se João é filósofo, Maria é cientista, com esse sinalzinho, essa setinha que significa a condicional, né? Então, se João é filósofo é o F, então Maria é cientista, representado pelo C. João é filósofo se somente se Maria é cientista.
Como vocês podem ver aí, João é filósofo F, Maria é cientista C, a representação C somente C com o símbolo da bicondicional, que é essa dupla seta. Vamos para alguns exemplos práticos. Por exemplo, aqui um exemplo prático de conjunção. Maria é médica e Ana é enfermeira. Veja, se eu represento Maria é médica por M e Ana é enfermeira por E, a tradução, uma linguagem simbólica, seria essa aí, M e E. Exemplo prático 2, uma condicional. Se Pedro estuda, então ele é aprovado. Se eu tenho Pedro estuda representado por P e Pedro é aprovado por A, então a tradução seria se P, então A, como vocês veem aí. Exemplo prático 3, a disjunção. Pedro estuda ou joga? Bem, se eu tenho Pedro estuda um E e Pedro joga um J, a tradução seria E ou J. Exemplo prático 4, uma bicondicional. Pedro estuda se somente se lê. Então, se eu tenho para Pedro estuda o E e para Pedro lê o J, então nós teríamos aí E se somente se J. Exemplo prático 5, negação. É falso que Pedro estuda, ou Pedro não estuda. Então, se para Pedro estuda eu tenho um E, a negação desse E, a tradução seria não é, como vocês veem aí. Uma outra negação, Pedro não estuda se somente se Pedro lê. Então, se eu tenho para Pedro estuda um E e para Pedro lê um L, a tradução seria não é se somente se L, como vocês veem aí. Vejam aí essa sentença. Se não é, então L. Nós poderíamos traduzir aí para E, Pedro estuda, e L, Pedro lê. Nós teríamos então, se não é verdade que Pedro estuda, então Pedro lê. Ou uma variação possível, se Pedro não estuda, então Pedro lê. Agora essas três outras sentenças para a gente comparar a leitura uma da outra. Veja essa primeira. Então, a gente vai utilizar aí como pressuposto, Pedro estuda seria representado pela letra E e Pedro lê pela letra L. Então, veja, se eu dissesse Pedro estuda ou lê, eu representaria assim, E ou L. Olha a próxima representação. Pedro não estuda ou lê, não é ou L. E veja a próxima representação, é falso que, abre parênteses, né? E agora a negação da sentença como um todo, Pedro estuda ou lê. Vejam aí a diferença entre essas três sentenças. Principalmente entre a segunda e a terceira que está aí marcada, em verde e azul. Então veja, na segunda sentença a negação é só do E, ou seja, só de Pedro estuda. E na terceira proposição apresentada aí, proposição complexa, a negação é da inteira proposição complexa. Por isso essa diferenciação aí na leitura. Uma outra coisa muito importante também para ser considerada no cálculo das proposições e no cálculo dos predicados também nós vamos ver que isso aqui também vale, é a regra da força das conexões lógicas. Então, pessoal, na lógica simbólica, quando nós temos vários conectivos em uma mesma sentença, nós temos que saber qual deles resolver primeiro, qual deles pede a precedência na resolução da equação lógica. Como na matemática, né? Onde primeiro nós resolvemos os parênteses, depois as potências, depois a multiplicação e divisão e, por fim, a adição e subtração. Então, essas regras que acontecem em matemática também, elas acontecem em lógica. Só que no caso da lógica, primeiro se resolve os parênteses, é mais ou menos igual a matemática, colchetes, chaves, né? Depois dos parênteses, os colchetes e os chaves. Em seguida se resolve as conexões de acordo com a seguinte ordem. Então, primeiro nós resolvemos a negação, depois a conjunção ou disjunção, a ordem entre essas duas é indiferente. Eu posso resolver tanto as conjunções quanto as disjunções, porque elas possuem a mesma ordem de prioridade. Depois de resolver as conjunções e disjunções, nós temos que resolver as condicionais e, por fim, a bicondicional, ou as bicondicionais que aparecerem na sentença. Vejam, por exemplo, esse caso aí, essa proposição complexa. Se Pedro estuda ou lê, o antecedente aí dessa condicional, e o consequente, então Pedro lê e estuda. A representação está aí, né? Para Pedro estuda E, Pedro lê L, então nós fazemos essa leitura aí, né? Se E ou L, então L e E. Veja essa segunda sentença representada aí. Então nós teríamos a seguinte leitura. Pedro estuda ou, se Pedro lê, então Pedro lê. Entre parênteses, isso aí, nessa sentença. E Pedro estuda fora, né? Fora dos parênteses, como vocês podem ver aí na representação. Basta vocês utilizarem o parêntese para diferenciar a leitura das frases. Fica muito mais fácil, né? Vejam essa terceira representação. Pedro lê ou, se Pedro lê, então Pedro lê e estuda. Esse primeiro quadro em laranja, nós temos
uma primeira aparição, né, de uma disjunção aqui de uma conjunção, eu poder começar com a leitura e com a solução, então, ou dessa disjunção ou dessa conjunção. E, por fim, é que eu resolveria essa condicional. Se a sentença original já tem parênteses, eu devo resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Primeiro eu vou resolver essa condicional, apesar de, nas regras, eu ter que resolver primeiro conjunções e disjunções. Mas veja, o parênteses faz toda a diferença. Então, primeiro aqui, nessa específica sentença aqui, como ela está expressada, se eu fosse solucionar essa sentença, eu tenho que começar primeiro a solucionar aqui dentro desses parênteses. Depois eu faria ou a disjunção ou a conjunção. Vejam agora essa terceira sentença aqui. Então, eu também tenho um parênteses aqui na sentença original, e eu deveria começar aqui por dentro. Só que aqui dentro eu tenho uma conjunção, como vocês podem ver aí, e uma condicional. Então, eu teria que começar pela conjunção e depois eu resolveria a condicional dentro dos parênteses, o que está destacado aqui, utilizando esses colchetes. Né? Esses colchetes, vocês podem ver, eu coloco um parênteses no que você precisa solucionar primeiro, e depois você vai sair dos parênteses, solucionar essa condicional que está aqui entre colchetes, e por fim, a disjunção está fora dos colchetes. Bem, isso encerra a nossa aula de notações simbólicas e nós vamos agora passar para a próxima aula. Nessa próxima aula nós vamos começar a aplicação de alguns métodos. Vai começar com o método das tabelas, depois vamos para o método das ramificações e por fim o método das inferências, da prova lógica por inferência. Então até lá, pessoal.